Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais uma videoaula sobre aquisição da linguagem escrita. Hoje nós vamos falar sobre algumas hipóteses de como aprendemos a falar. Nós vamos passar hoje sobre essas hipóteses e numa aula futura nós vamos falar um pouquinho mais, porque este assunto é um assunto mais denso, mais complexo para a gente tratar, tá? Então, quais são essas hipóteses? Como nós aprendemos a falar? No primeiro momento, a gente tem duas visões. Uma visão que a gente chama de empirista, né? Que diz que todo conhecimento provém da relação com o ambiente. Vamos lembrar disso, porque daqui a pouco a gente vai desenvolver um pouco mais e depois, numa aula posterior, vamos falar ainda mais dela. E uma outra visão, que a gente vai chamar aqui de racionalista, né? Por meio da qual nós pensamos o seguinte, que a criança nasce dotada de conhecimentos específicos sobre a linguagem. Lembra do que a gente falou na aula anterior? Então, na aula anterior a gente já chegou a falar um pouquinho sobre o que é essa visão racionalista. A gente só não deu nome para vocês, tá? Mas o que essas visões propõem para a gente? A visão empirista, o que ela considera, o que ela leva para a gente, o que ela traz para a gente de informação sobre o que vai acontecer quando nós adquirimos uma linguagem. Então, conforme essa visão, a criança nasceria sem qualquer conhecimento linguístico. Ela não teria nada. Seria o que chamam de tábula rasa, né? Ela adquiriria a linguagem, né, a partir da exposição a uma língua por associações e raciocínio indutivo. E muitas vezes nós podemos pensar que faria o que chamamos de ensaio e erro. Essa é a primeira visão, essa é a primeira proposta que chamamos de empirista. A segunda proposta é o que nós chamamos de racionalismo, a visão racionalista. O que isso considera? Sob esse viés, né, nós já vamos considerar que a criança seria dotada de conhecimentos linguísticos específicos e a exposição a uma língua apenas enriqueceria. Então, sob esse viés, a criança já é dotada de conhecimento linguístico. O conhecimento linguístico, a linguagem, é o que chamamos de inata. Agora, existe a possibilidade de a criança aprender apenas por imitação? Nós já vimos que é possível aprender estruturas por imitação. Mas será que isso funciona com o ser humano? Já pensou? Se a criança aprendesse apenas por imitações, como é que seria hoje? Você estaria repetindo apenas o que você aprendeu dos seus pais? Será que isso seria possível? Então, aprender uma língua não é apenas aprender o seu léxico. Ou seja, quando você aprende uma língua, você não está aprendendo apenas uma palavra aqui, outra palavra ali. Para a aquisição de qualquer língua, devemos considerar que será necessário conhecer a organização dessa língua. Como é que essa língua se sistematiza? Como é que é a gramática dessa língua? Quando a gente fala em gramática da língua, a gente está pensando em como a língua se organiza, em como a língua se sistematiza. Não é apenas você chegar e pensar que você vai aprender uma palavra ou outra específica e você está aprendendo aquela língua. Gramática se aprende por imitação? Será que é possível aprender a gramática de uma língua por imitação? Estudos mostram que a gramática de uma língua não se aprende por repetição. Não se aprende por repetição. As crianças, desde muito cedo, já aprendem a organizar as palavras, além de sistematizar questões morfológicas, como conjugar verbos. Por exemplo, vocês já viram crianças falar eu fazia, eu cumpri. Ora, por que as crianças falam desse jeito em determinados momentos? Não é algo que você fique pensando, não, a criança está falando errado, vamos corrigir. Vocês já pararam para pensar que a criança traz essas informações simplesmente porque ela está organizando a gramática dela
na mente dela ainda, porque ela enxerga que existem construções que são, que a gente chama, que a gente pode pensar que são repetidas, que ela entende como já sistematizadas, regulares. Pensem nisso. Construções que ela entende como regulares. O que ela vai fazer? Ela vai dizer, ora, eu cumpri. Ela vai estudar aquilo, na mente dela, vai pensar que aquelas estruturas se sistematizam dessa forma. Então, quando você ouve uma criança falar ele fazeu, ou eu fazia, ou eu cumpri, na verdade, ela está simplesmente testando a sua sistematização de gramática. É claro que vai chegar em um momento da vida da criança em que ela vai falar, eu comprei e eu fiz. Mas, enquanto ela ainda está fazendo testes, ela vai falar, eu fazia e eu cumpri. Isso é muito legal para a gente estudar, porque nós, como estudantes da linguagem, paramos para analisar, paramos para observar, paramos para entender o que as crianças estão fazendo. A pessoa leiga, ela simplesmente vai achar que é erro, tá? Nós não. Nós sabemos que vai chegar um momento em que a criança vai mudar a forma de usar esses verbos. Mas como é que a gente pode comprovar que isso ocorre, gente? Na década de 60, uma pesquisadora, Susan Ervin, constatou que as imitações que crianças faziam de adultos nunca eram perfeitas. Não tem como ser perfeitas, né? Havendo encurtamento de sentenças, por exemplo. Não, a criança usava uma frase encurtada. E isso, vocês veem quando vocês falam para a criança falar. Fala isso. A criança fala, muitas vezes, com a fala encurtada. Muitas vezes, com a palavra encurtada. Agora, vamos pensar, se fosse por imitação que a criança adquiriria a linguagem, como ela chegaria na fase adulta falando da forma como falava como criança? E mais, os estímulos recebidos pela criança em sua fase de aquisição são muito menos complexos que o que ela efetivamente organiza, né? Depois do período crítico, as crianças têm um sistema muito complexo. Como é que ela poderia ter aprendido aquilo apenas por imitação? Como que ela poderia ter aquele registro? Se fosse apenas ensinado à criança esse momento de fala, estruturas gramaticais, etc., simplesmente as crianças não teriam um sistema complexo quando fossem mais velhas. A criança chega em um determinado momento, após o período crítico, e vai utilizar a linguagem para construir juízos de gramaticalidade, porque ela vai enxergar que eu fazia não é uma construção ideal. Ela mesma vai enxergar isso, né? Então, por meio dos quais se saberá se uma frase é possível ou não. A criança vai entender o que vai ser gramaticalmente aceitável e o que não vai ser gramaticalmente aceitável. Ela vai entender que existem frases boas e outras frases que não são boas, independentemente da escola. Ela já vai saber construir esses juízos. Agora, uma outra hipótese, a hipótese comportamentalista, né? Também conhecida como behaviorista. Ela retoma aquela ideia do empirismo, porque ela sustentava que a criança aprenderia sua língua materna a partir de estímulos positivos a enunciados considerados corretos e negativos aos incorretos. Imagina, a criança seria exposta a uma língua, então ela começaria a falar. Quando ela fosse utilizar uma frase gramaticalmente incorreta, né, ela receberia estímulos negativos para que a corrigissem. E quando ela falasse uma frase correta, ela teria estímulos positivos para que mantivesse esse comportamento. Ora, será que isso funcionava? Essa hipótese, né, se invalida a partir do momento em que os pais podem estimular positivamente construções fora do padrão. Eles podem achar engraçadinho, ela falar, neném, você fez o que eu mandei? Aí o neném fala, fazia. Aí o pai simplesmente concorda, que bonitinho.
Isso é um estímulo positivo para a criança. Mas a criança continua falando eu fazia? Não. Então, essa hipótese acaba ficando invalidada. A hipótese que se segue é a hipótese da aquisição baseada no uso. Nessa hipótese, a criança aprenderia uma língua a partir de suas habilidades cognitivas. Vejam que ela está usando a mente aí, mas a partir do contato com os outros. Ela esquematizaria as construções conforme o momento em que iam aprendendo. É uma hipótese um pouco mais válida, mas ela não é uma hipótese totalmente inatista, não é uma hipótese baseada apenas em estímulos, mas é uma hipótese que trabalha com a ideia dos usos linguísticos. A gramática infantil, nesse caso, de acordo com essa proposta, seria diferente da gramática adulta. Será que isso seria possível? É uma hipótese, apenas uma hipótese que era trabalhada na aquisição da linguagem. Uma outra hipótese é a que a gente chama de hipótese conexionista, só lembrando a vocês que a gente vai desenvolver o trabalho com essas hipóteses numa aula mais à frente. De acordo com esse modelo, as crianças aprenderiam uma língua por um sistema neural, de ativação de formas linguísticas. Um verbo, por exemplo, em que determinada entrada indicaria sua forma derivada. A criança desenvolveria por redes neurais que se comunicariam e ela conseguiria recuperar determinadas informações a partir do verbo que elas recebessem em sua mente. Algo um pouquinho complexo, mas também essa hipótese tem lá os seus problemas que a gente vai ver depois, tá? Essa hipótese apresentou problemas em analisar, por exemplo, sentenças ambíguas. Ela não conseguia responder quais eram os problemas que ocorreriam em sentenças ambíguas. Enfim, vimos até aqui hipóteses que explicam a aquisição da linguagem por uma criança. Cada uma delas apresenta prós e contras, mas como pesquisador você deve conhecê-las. Não importa se ela é válida agora, se ela é entendida como inválida, é importante que você saiba como elas funcionam para que você possa contribuir como pesquisador mais à frente sobre como a linguagem é adquirida e buscar, né, qual estaria mais identificada com a sua forma de enxergar o fenômeno da aquisição da linguagem. Tá bom, pessoal? Como referência, mais uma vez nós temos lá a Elaine Grolla e a Maria Cristina Silva para conhecer a aquisição da linguagem. Obrigado, pessoal!